Olá, meu nome é Camila Cavalieri, sou professora de Biologia e na aula de hoje nós vamos falar sobre relações ecológicas interespecíficas desarmônicas. Está começando mais um Cai no Vestibular. Então, gente, a gente já falou sobre relações ecológicas em algumas aulas ao longo, desse Cai no Vestibular, dessa programação especial. Nós falamos sobre as relações ecológicas intra e interespecíficas. Vocês lembram a diferença? Vamos começar revisando? Relações ecológicas, quando a gente estuda as relações ecológicas, basicamente a gente foca nas relações entre os seres vivos com outros seres vivos, que são as relações de alelobiose. As relações ecológicas podem ser intra ou interespecíficas. As relações ecológicas intraespecíficas ocorrem entre seres vivos da mesma espécie, enquanto as relações ecológicas interespecíficas ocorrem entre seres vivos de espécies diferentes. Lembra do exemplo que a gente deu? Se eu vou tomar uma injeção intramuscular, ela é dentro do músculo. Então, uma relação ecológica intraespecífica é dentro da mesma espécie, enquanto uma interespecífica é entre espécies diferentes. Então, se você tem alguma coisa internacional, é entre nações distintas. Uma relação interespecífica é entre espécies distintas. Elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Na aula de hoje, a gente vai focar nas desarmônicas. Nesse caso, ou uma espécie vai ganhar e a outra vai sair perdendo, ou seja, vai ser uma relação positiva-negativa, mais menos, ou as duas espécies vão ser prejudicadas nessa relação, negativa, menos, ou uma espécie vai se prejudicar e para outra será neutra, negativa, neutra ou menos, zero. Tranquilo? Quais são as principais relações ecológicas interespecíficas desarmônicas? Predação, parasitismo, competição e amensalismo. Vamos passar por cada uma delas. Começando pela predação, que normalmente é uma das mais faladas relações ecológicas. A predação ocorre quando uma espécie utiliza a outra como alimento, quando uma espécie mata a outra para se alimentar. Para a espécie que é a predadora, para a espécie que comeu, essa relação é benéfica. Agora, para a espécie que morreu para servir de alimento, para a presa, essa relação é prejudicial. O exemplo clássico é o do leão com a zebra. O leão mata a zebra para comer. São espécies diferentes. O leão é o predador, ele se beneficia porque ele ganha alimento. E a zebra que morreu, coitada, sai perdendo, foi prejudicada. Ok? Existe um tipo de predação que pode ser chamada de forma diferente, que é o herbivorismo. Então, por exemplo, quando você fala da girafa comendo folhinhas de uma planta, a gente não costuma chamar isso de predação, tá? Porque a girafa não mata a planta inteira para comer, ela come apenas partes da planta, pequenas folhas. Então, a gente chama de herbivoria ou herbivorismo. Mas a ideia é muito parecida, ok? Outra relação ecológica interespecífica desarmônica é o parasitismo. Nesse caso, uma espécie parasita utiliza a outra como hospedeira para extrair, para roubar os seus nutrientes. Para a espécie parasita, que está sugando os nutrientes, a relação é positiva. Para a espécie hospedeira, que está sendo sugada, que está tendo seus nutrientes roubados, essa relação é prejudicial, negativa. Existem dois tipos de parasitas diferentes: os ectoparasitas
e os endoparasitas. Os ectoparasitas são parasitas que ficam na superfície do hospedeiro. Vou te dar um exemplo. A sanguessuga. A sanguessuga ela não entra no nosso corpo. Ela fica na nossa pele. A sanguessuga fica na nossa superfície, sugando o nosso sangue. Para ela é bom, porque ela está conseguindo alimento. Para a gente é péssimo. Um ser humano com muitas sanguessugas pode ficar fortemente anêmico, ok? Um outro exemplo de ectoparasita é o piolho. O piolho fica aqui na superfície da nossa cabeça. Temos também o carrapato, que também fica ali na pele, por exemplo, do cachorrinho ou do gatinho, sugando sangue. Então, os ectoparasitas, eles ficam na superfície do hospedeiro. Os endoparasitas já ficam dentro do organismo do hospedeiro. É o caso, por exemplo, da lombriga. Quando você tem lombriga, quando você tem ascaris lumbricoides, a lombriga vive dentro do nosso intestino, sugando os nossos nutrientes. Então, se você tiver lombriga, você tem um endoparasita. Tranquilo? Só não confundir predação com parasitismo. O predador, ele mata a presa para comer. O parasita vai tentar manter o seu hospedeiro o máximo de tempo possível vivo, para sugar o máximo dos nutrientes dele. Não é interessante para o parasita que o hospedeiro morra muito rápido. O importante para ele é que o hospedeiro viva o máximo possível para ele ficar ali sugando os nutrientes do seu organismo. Um outro exemplo de relação ecológica interespecífica desarmônica é a competição, onde duas espécies diferentes, porque nesse caso a competição é interespecífica, então você tem duas espécies diferentes competindo por alimento ou por espaço. Se duas espécies diferentes viverem no mesmo território e consumirem os mesmos recursos daquele meio, por exemplo, consumirem o mesmo alimento naquele mesmo espaço, elas vão brigar por ele. A competição, galera, reparem, é negativa para as duas espécies envolvidas. Ué, Camila, sim. Mesmo quem vencer aquela briga acaba perdendo, nem que seja tempo ou energia nesse processo. Competir é desgastante. Competir por espaço, por alimento, gasta energia, gasta tempo. Então, mesmo que uma espécie saia vencendo aquela competição, ela perdeu pelo menos tempo e energia durante o processo. Então, a competição é negativa para os dois envolvidos. E o último tipo de relação ecológica interespecífica desarmônica é o amensalismo. Nesse caso, ela parece um pouco estranha, porque é uma relação negativa neutra, ou seja, uma espécie sai perdendo e para outra é totalmente indiferente. É como se eu te prejudicasse sem ganhar nem perder nada com isso. Vou te dar um exemplo. Imagina um boi andando em cima da grama. Quando o boi anda ali em cima da grama, você concorda que ele mata a grama? Ele pisoteia a grama? Então, para a grama, para aquela planta, foi negativo. O boi, coitado, não teve culpa nesse processo. Ele não ganhou nem perdeu nada. Ele pisou na planta sem querer. Isso é um tipo de amensalismo. O amensalismo também pode ocorrer quando uma espécie libera uma toxina ou alguma substância que impede o desenvolvimento da outra. Por exemplo, o eucalipto libera uma toxina que costuma matar as outras espécies de planta ao redor. Esse tipo de amensalismo a gente chama de alelopatia. Ou, por exemplo, os fungos que liberam antibióticos que matam as bactérias. Esse tipo de amensalismo a gente já chama de antibiose. Ah, Camila, mas isso não é importante, o antibiótico matar a bactéria? O ser humano não se beneficia disso? Sim,
Com certeza. O Penicillium, por exemplo, é o fungo que produz um dos antibióticos mais famosos, a penicilina, que é muito usada para matar bactérias que nos infeccionam. Mas nesse caso eu estou falando da relação do fungo com a bactéria, não do ser humano nesse processo. E aí, quando o fungo produz um antibiótico que mata as bactérias ao redor, as bactérias saíram perdendo durante essa relação. Tranquilo, gente? Esse foi mais um Cai no Vestibular. Até o nosso próximo encontro. Um grande beijo, se cuidem e tchau!